Fala galera, neste Vizir Talk eu vou estar falando um pouquinho sobre um serviço chamado Device Farm. É um serviço que tem crescido bastante a utilização dele nos últimos meses. Algumas empresas estão liberando esse serviço, como a Amazon, SauceLab, BrowserStack, entre outras. É um serviço que auxilia na execução de testes automatizados end-to-end, principalmente na ideia de Continuous Delivery, utilização de CI. Voltado num foco maior para testes mobile, que é o que faz sentido para o meu projeto, mas ele também serve para a utilização de testes aplicações web. E é isso, bora lá. Beleza. Vocês estão vendo a apresentação aí, né? Sim. E tá ouvindo bem também? Perfeitamente. Beleza. Queria primeiro agradecer a Deus pelo zoeira. Brincadeira, galera. Vamos lá. Por nada, cara, que é isso. Tamo junto. Bom, então, apresentar aí sobre o Device Farm, né? Focar um pouco em teste automatizado ali, end-to-end. Bom, sou o Pedro, para contextualizar aqui. Eu entrei na Vizir esse ano, em janeiro, e desde o começo estou no mesmo projeto, que é o Banqui, lá da Airfox. Quando eu entrei, tinha um desafio que tinham lançado no ar ali, que era um desejo de ter teste automatizado no futuro. E eu nunca tive experiência com mobile, né, automação de teste mobile. Primeira vez que estou mexendo com isso. Alguém tá falando alguma coisa aí? Não? Beleza. E pela duração do projeto, que é um pouco mais longa, eu comecei a estudar tal, ver ferramentas, achei que era viável. E, bom, vamos lá. Sobre as tecnologias que eu comecei a utilizar, eu parti muito da apresentação que o Marcos, que está lá no projeto do Banqui também, e o Vinícius comentaram, que era utilizar o Cucumber, que é um framework para poder gerenciar os testes, toda a estrutura. E a interface que eles estavam utilizando, eu também estou utilizando, é o Appium, só que eles utilizavam em JavaScript, e eu estou utilizando em Ruby, em Wire. Eu utilizo também esse RSpec, que é uma library só para fazer resultados esperados de teste. E aí eu comecei a utilizar primeiro o Android Studio, né, que é o emulador do Android Studio lá para poder rodar os testes no emulador e tal. E, bom, e depois o foco vai ser no BrowserStack, que está aí como tecnologia também, mas eu vou explicar melhor mais pra frente. Bom, eu comecei a estudar, a avançar um pouco, não só criar teste, mas já criar o teste numa estrutura legal. E aí alguns probleminhas, algumas melhorias que eu queria fazer, que eu já tinha em mente, que eu fui esbarrando, são algumas como essa daí. Por exemplo, eu estava rodando os testes só no emulador. E a gente sabe que o emulador não é um celular de verdade, então só isso daí já é um problema para o teste, porque diminui bastante a confiabilidade desse teste. Eu estava tendo problema também, por exemplo, o consumo da máquina local, eu tinha que subir os testes no Cucumber, né, mandar rodar. Eu tinha que subir antes a API do Appium, que é custosa também. E o grande problema era o emulador, né? O emulador do Android Studio lá é bem pesado. E como vocês veem, eu uso Windows, então pesava bastante na máquina. Mas eu não estava tendo problema, era mais uma melhoria que eu estava pensando no futuro em evitar problemas, caso alguém tenha uma máquina que não consiga rodar tão bem, enfim. Outro problema que eu tinha era em relação ao vício, né, nos testes, eu estava sempre rodando no mesmo device, e a gente sabe que no mundo real, cada um usa um celular diferente, e isso pode gerar bugs específicos. Então, essa era uma visão que eu tinha de que possivelmente no futuro seria um problema, que poderia ser sanado pelo automatizado. E aí o problema de usar um emulador ou de usar um device real, que é outra possibilidade que eu tinha em mente, é que o emulador não é um real e o device real teria que conectar USB no computador. E aí a gente esbarra na quantidade de devices que a gente poderia comprar na Vizir. Por enquanto eu tinha essa visão, esses eram os dois mundos que eu tinha, o emulador e o device real conectado USB na máquina. Aí eu não sei em que momento, mas teve um timing perfeito ali que o Bond comentou que a Cargo X ia falar sobre um device farm.
Ele tinha até citado o Device Farm como uma ferramenta. E aí a gente marcou lá na reunião de que aqui ia conversar sobre isso na outra reunião, porque eu achei que poderia ser interessante. Só que como eu sou ansioso, eu acabei não esperando o Blonde pegar lá com a cargo X e acabei pesquisando também. E aí eu acabei vendo que Device Farm, na verdade, é um conceito. Basicamente é a tradução literal, né? A fazenda de dispositivos. Então eu super imagino essa imagem da direita aí sendo um Device Farm real, né? Claro, uma super máquina do Alcor ali, rodando todos os dispositivos. Mas basicamente é isso, galera. Tem uns devices que estão conectados em servidores ao redor do mundo aí, e a gente consegue se conectar neles e utilizar esses devices reais a partir de um serviço web. E aí esse serviço web é o que a gente chama do Device Farm. Alguns, acho que esses são os 5 mais conhecidos aí. Os 2 primeiros eu nem adentrei muito, porque para a necessidade que eu tenho não parecia ser o ideal, que é o Cobiton e o Sauce Labs. Aí tem o da Amazon, que é o AWS Device Farm. Tem esse STF, que eu não lembro agora a sigla, mas no slide mais para frente eu falo. E tem o Browser Stack. Talvez quando eu estava falando sobre a definição de Device Farm, já tenha vindo à mente que na Visir a gente já usa um Device Farm. Esse cara é o Browser Stack. A gente usa uma parte dele lá. E eu vou apresentar um pouquinho melhor o que ele pode fazer. Então, o da Amazon, é o AWS Device Farm. Ele tem uma quantidade de devices muito boa. Pelo que eu contei lá, se eu não tiver mal de matemática, foram 173 devices que ele pode utilizar. Ele tem uma cobrança por módulos. Acho que Device Farm é um serviço caro, tá, galera? Esse valor aí é em dólar mesmo, e é por mês. Então, pode sair o mínimo aí $250 por mês no da Amazon. E a cobrança dele é o que eu chamei ali de por módulos, porque ele tem... Device Farm a gente tem 2 estruturas, né? Primeiro, quando você usa o serviço web para acessar um device, e aí você mexe lá real time, que nem a gente faz no Browser Stack hoje na Visir. Você está utilizando um device real através do browser. E o outro que é a utilização de testes automáticos. Então, você conecta via API no device e manda rodar os testes lá no device. Essa é a parte que a gente não usa hoje no Browser Stack da Visir. E aí a cobrança da Amazon ela é feita da seguinte maneira. Você tem, tipo uma matriz, você tem os testes automáticos que você pode rodar via API, ou você tem o acesso remoto aos devices. E aí você tem 2 grupos, os do Android e os do iOS. Se você quer só teste automático em Android, vai ser $250. Se você quer teste automático e acesso remoto no Android, vai ser $500. E se você quiser tudo, vai ser $1.000. Uma coisa boa do AWS Device Farm para minha aplicação, né, para o meu cenário, é que ele tem uma integração com o Appium já prevista pela biblioteca do Appium, então é bem tranquilo de fazer. E coloquei ali o ponto Amazon porque eu não sei vocês, mas tudo que eu tenho contato com a Amazon sempre funciona muito bem, nunca tive problemas, é bem documentado, então acho que é um serviço confiável. A segunda opção que eu tinha visto, na verdade a primeira opção que eu tinha visto que era o Browser Stack, porque a gente já usa ele. Ele também tem uma quantidade grande de devices, 82, não é nem metade da Amazon, mas ainda assim para usar 82 devices é muito. A cobrança do plano lá é um pouquinho diferente, ele chama o acesso remoto ao device de app live, e isso custa $199 por mês se você fechar o pacote anual. Então é um serviço bem caro mesmo. Esse é o pacote que eu acho que a Visir tem hoje. E a parte de Automate, né, que ele chama de App Automate, é a parte de conexão via API para poder rodar os testes automatizados. Ele também tem uma integração com o Appium, prevista na biblioteca, então funciona muito bem, bem tranquilo. E coloquei ele como um ponto de observação que a gente tem um know-how, né, porque a gente já usa o Browser Stack dentro da Visir, então foi da onde eu parti a ideia. E o último é o Smartphone Test Farm, que é o que eu não lembrava a sigla. Ele tem de 0 a infinito aí de devices, e ele é gratuito, na faixa ali. E aí isso pode parecer, por que a gente vai pagar um serviço, os outros são mal caros, por que isso é de graça? Então tem uma pegadinha, na verdade ele é uma classe de Device Farm. Ele não é exatamente um Device Farm, ele é só estrutura.
Então, eles subiram esse open source aí, de Device Farm, e eu super imagino que a principal aplicação para ele é você que tem uma empresa com um servidor físico local, e aí você vai e instala esse Device Farm no seu servidor, e aí você conecta os celulares nele, depois que vai de 0 a infinito, depende da quantidade de celulares que você tem disponível, e ele levanta essa estrutura e gerencia os devices, né? Então, para a aplicação que eu tenho lá, para o meu cenário, não faz sentido utilizar ele, mas eu achei bem interessante. E deixa eu abrir o site aqui, que é fenomenal. O site dos caras é bem bonito mesmo. Achei bem legal. Achei muito bem feito para ser um open source aí. Na verdade, eu coloquei na apresentação só porque eu achei o site bonito mesmo. Mas, enfim. Então, e ele não tem uma integração prevista pela biblioteca, então esse é um porém, mas já tem alguns exemplos de como pode fazer em Node. Então, pode ser útil em algum momento. Bom, vamos ficar só no falatório e vamos um pouquinho para a prática, né, também. Então, eu fiz a prática com o Browser Stack, não cheguei a fazer com o da Amazon ainda, mas ambos têm aquele free trial, então dá para usar. Antes eu fazia a conexão no emulador, então o Vinícius e o Marcos explicaram bem lá o que é capability e tal para os testes, acho que não preciso entrar muito em detalhes, que tem outra apresentação para isso, não é o foco aqui, mas basicamente capabilities é onde você define a conexão que você está fazendo para o Appium, dizendo para qual device, qual aplicação, as características do device, da aplicação que você está rodando. Então, foi em cima dos capabilities que o Appium liberou, através da sua lib, o acesso ao Browser Stack ou à Amazon AWS. Lá. E aí, o que a gente faz aqui, a alteração? Vai alterar os capabilities e eu vou ter uma alteração também no start do driver. Então, se a gente for aqui, os capabilities mudaram bastante, né? Eu tenho aqui o build, que é o nome do build que ele vai gerar lá no Browser Stack, o name, que eu explico mais pra frente, ele está nulo aqui, eu explico o porquê. O device name, o Browser Stack tem uma página com a lista de devices que você pode usar, e é só pegar o name dele lá e jogar aqui. Tem esse parâmetro de mobile, no qual, se eu não setar ele true, ele vem por padrão false, né? Se eu não setar, ele vai rodar no emulador. E aí não faz sentido eu rodar ele no emulador se eu quero utilizar um device real. Tem o Platform Name também, que é o Android. Esse aqui acho que nem precisa, ele consegue pegar a partir do device. E aqui é o que eu habilito os logs do Browser Stack, que eu vou mostrar também, que é bem interessante, através desse parâmetro. E o parâmetro app, que se a gente for lá no arquivo env antigo, eu já tinha, e eu passava o caminho do aplicativo. Aqui é a mesma coisa, eu estou passando o caminho do aplicativo, só que não é local, né? Então eu subi o aplicativo lá no Browser Stack, e aí, através da API deles lá, e aí eles retornam como resposta ao URL. E aí eu joguei o URL aqui do aplicativo. E a diferença é que eu tenho que me conectar ao servidor do Browser Stack, através do meu usuário lá, e aí é por isso que eu tenho o username access key aqui. Não é um dado tão sensível porque eu estou no free trial, então daqui a pouco isso aqui vai perder acesso, não tem problema. Galera, copiar aí. Bom, eu expliquei aqui, vamos rodar agora os testes. Ó, rodei antes aqui para ver se está funcionando, vamos ver agora. Então, vou dar um cucumber. Estou usando a tag de Forgot Password, que é a feature que eu quero rodar os testes, para não rodar todos os testes, que acho que não é o foco aqui. Então, os warnings a gente ignora, né? Porque warning é warning, não tem problema. Bom, vai rodar os testes aqui. Enquanto isso aí, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que quer comentar? O do Browser Stack, né? Ele é bem carinho, né? 800, Sim. 800 pila. O que a gente usa, na verdade, é que ele mostra estranho. A gente usa, acho que no plano deu 100 por mês, alguma coisa assim. Ou no live lá, né? Não é o de 199. Mas o outro é bem mais caro, né? Sim, bem mais caro. Tinham perguntado aqui no chat também se existe emulador headless.
Sim, sim. Eu acho que então, ele está rodando aqui meio que um headless, né? Na verdade, a gente não tem acesso ao device direto. Não dá para acompanhar o device real time, esse é um porém aí. Acho que isso daí eu vou comentar um pouquinho nos prós e contras ali que eu anotei. Foi o Manu que perguntou. Beleza, ele deve ter terminado aqui. Ó, tá acabando já. Eu vou rodar mais uma vez depois para poder falhar algum teste para a gente ver como é que fica. Ô Pedro, não seria interessante aí mostrar aí para eles o BDD, a escrita do teste? Tá, vou mostrar um pouquinho a estrutura enquanto roda aqui. Então. Isso, só para eles entenderem rodando. Uhum. Os testes que eu estou rodando são do Forgot Password, que eu usei a tag lá para executar, que é a recuperação da senha, né, do aplicativo. E aí aqui a gente tem, eu desenvolvi 3 cenários por enquanto. O que está comentado aí, eu preciso melhorar os testes. Mas basicamente é tentando recuperar a senha para um e-mail válido, né, que está com sucesso lá, eu vou conseguir receber o e-mail. Estou tentando recuperar a senha através de um e-mail que não está registrado e estou verificando os campos da tela de Recover Password. Deixa eu ver aqui, terminou? Beleza. Vamos mudar a mensagem que ele retorna aqui no caso de erro, ó, que não tem nenhuma conta no e-mail. Eu vou mudar a mensagem aqui para ele falhar. Aqui ele mostra um resuminho do que aconteceu. Tá, só para mostrar um pouquinho a estrutura, então, aqui ele usou os steps, né? A estrutura do BDD ele busca aqui no Forgot Password Steps. Aqui estão definidos os métodos que eu fiz numa estrutura de Page Objects. Aqui ele acessa os métodos e os métodos estão na página de telas aqui. Então, se a gente for aqui estão os métodos de fato que executam. Minha sobrinha está chorando um pouco, como vocês podem ouvir. Bom, vou abrir um pouco o browser stack aqui enquanto isso. Vamos lá. Ele tem essa página dos builds, que é onde a gente consegue visualizar a execução dos testes. Eu vacilei, eu esqueci de mudar o nome do build, vamos rodar de novo. Porque senão ele cria em cima do mesmo. Você consegue reexecutar os testes em cima do mesmo build. Então, deixa eu ir lá de novo, no end. Vou mudar esse cara aqui, build. Aqui. Ele pegou o erro lá do teste. Eu vou parar a execução, para a gente não perder muito tempo. E vou mandar ele rodar de novo. Esse é um porém. Ele não para a conexão aqui quando eu cancelo a execução. Então tem que vir aqui e parar, tá vendo? Bom, começou a rodar lá o ao vivo. A gente abrir aqui, ele vai criar uma sessão para cada teste. E aí, isso daqui que é o interessante em relação ao Capability Name. Eu setei ele como nulo a princípio, mas a cada teste que eu vou rodar, através do arquivo de hooks aqui, de ganchos, eu mando ele setar esse Capability Name toda vez que eu vou rodar um cenário para ser o nome do cenário. Então, a partir disso daqui que eu consigo gerar uma sessão para cada teste e ficar documentado aqui qual que é o teste que está rodando por sessão. Esperar ele terminar de rodar. Então, daria para ter um controle aqui, né, de testes rodados através do build ser um teste suite, e dentro dele estão os testes. Aí tem um detalhe que eu vou mostrar que ele terminar aqui. Ô, Pedro, esse Device Farmer, não sei se o Coisa faz, mas
Ele chega a gravar um vídeo para servir de evidência, por exemplo, para cada teste? Boa, eu vou mostrar isso. É que ele demora um pouquinho mais para rodar os testes aqui. Também é um comentário que eu vou fazer lá na frente no prós e contras. Tô bom. Se quiser soltar uma propaganda enquanto isso aí, Panta, não sei. Tem algum comentário da galera? Não sei se o pessoal viu, eu pus no canal uma receita boa de chocolate quente. Não é bolo, viu? O Marcos falou que era Não é- bolo. Isso. O Vai Marcos foi zoar e não eu, né? Então, meu, chocolate quente cremoso, não é, né? Qual aquele da Casa Balduco, assim, né? É muito bom. Tá bom? Você quer que eu... Isso, vou fazer uma aqui, se demorar. Tipo, Não. Boa. pode ir, Valeu. pode ir. Valeu. Bom, rodamos os 3 cenários lá, ele falhou. Esse aqui é o log do próprio Cucumber, né? Ele mostra aqui o porquê que falhou. Tava esperando essa mensagem, mas ele recebeu essa. Então, o teste falhou, mas era esperado. Vamos lá no Browser Stack. Então, o build que a gente rodou é esse aqui. Ele criou uma seção para cada teste, e aí esse status aqui pode confundir, porque nenhum aqui está falhado, né? Mas, na verdade, aqui é o status da execução do teste. Então, ele conseguiu completar a execução do teste. Não é o status do teste em si. Então, esse é um ponto de atenção. Ele tem alguns detalhes bons, como o device que rodou, o tempo e tal. Dá para tirar bastante informação daqui. E aí, se você entrar na execução, na sessão, aí tem os detalhes, como o Antônio tinha levantado ali o vídeo, ele grava. Isso é algo que no app não é tão simples. Eu até agora não consegui fazer ele rodar um teste gravando. Eu tiro print tranquilamente, mas gravar não é algo tão simples. Pelo que eu vi, tinha um impeditivo ali na biblioteca, por enquanto. Então, isso agrega bastante valor. Ó, o vídeo está aí. Ele tem os logs, quando você tem aquele capability do debug, que está aqui, ele gerou aqueles logs do browser stack, que está aqui, então ele vai tirando uns prints no meio do caminho também, ele vai falando o que ele está fazendo. Então, se falhar, é um norte aqui para você entender, sem ter que rodar o teste de novo, né, que é bem interessante. Ele tem os logs da internet, que você precisa habilitar. Tem os logs do próprio device, que ele deixa disponível para você baixar pela API. Tem os logs do Appium também, que geralmente é bem útil para você entender o que aconteceu, se falha alguma coisa. E acho que é isso. Aqui eu não explorei muito para saber exatamente o que ele faz, mas ele meio que mostra o consumo do device que você utilizou em relação ao app. Então, se tiver algum problema de performance, talvez a gente possa usar isso um dia para ver o que está estragando o aplicativo. Bom, tem essa parte de local testing, eu ainda não fiz uma demonstração com isso, mas basicamente a gente está rodando tudo a partir do browser stack. Então eu só rodo o Cucumber na minha máquina e ele vai e manda subir um Appium lá no browser stack, usa o browser stack para gerenciar essa execução e executa num device do browser stack. Se eu fizer um local testing, eu consigo usar a estrutura do browser stack na minha máquina e apontar para os serviços externos. Então seria um serviço local que eu conseguiria ter um pouco mais de controle sobre ele. Eu ainda não explorei essa parte. Deixa eu ver. Ele tem esse acesso às threads, né? Eu posso rodar testes paralelamente, que é bastante interessante. Vou falar de novo sobre isso. Nome do teste, beleza, acho que é isso. Alguém quer que eu entre em alguma parte aqui do browser stack? Tá com alguma dúvida aí? Acho que não. Não. Beleza. Bom, vocês verem aqui na minha linha de comando, eu não subi nenhum serviço, né? Eu tô só com o Cucumber mesmo. Deixa eu voltar lá para o Device Farm, para a apresentação. Então, vamos aos prós e os contras, né? Então, primeira parte boa, a variedade de devices é muito boa para a gente rodar teste automatizado, a gente consegue garantir, sei lá, a cada execução de de device eu posso garantir mais devices que o aplicativo está funcionando bem. Tem uma representação real de como o app vai se comportar na vida real. Afinal, eu estou rodando em devices de verdade, não estou rodando no emulador ou na minha máquina local. Eu deixo a minha máquina disponíveis os recursos locais, né? Eu não preciso utilizar a minha memória,
entre outras coisas, da máquina para poder rodar os testes. Ele mesmo se auto-intitula com uma performance melhorada, e o tempo do teste é muito maior do que se eu rodar no emulador local. Mas por isso que eu coloquei que há controvérsias, mas dá para entender o porquê que ele coloca que a performance é melhor, basicamente pelas threads. Então, hoje eu tenho poucos testes, né? Se eu rodar 20, 30 testes, vai ser, tipo, horrível rodar tudo no browser stack em uma thread só. E se eu dividir em threads, não vai dar tanta diferença. Mas mais para frente, se eu tiver 200, 300, 1000 testes, começa a se tornar interessante ter os testes rodando em threads, né? Eu começo a não depender de um device só para rodar os testes e aí dividir o tempo de execução. Vou voltar. A integração com o Apple foi muito rápida. Putz, vocês viram que não tem quase nada de código. Eu mudei os capabilities, que é o que eu já tinha que fazer para um emulador. Eu adicionei um parâmetro na inicialização do driver e coloquei um hookzinho só para melhorar mesmo a visualização dele lá no browser stack e já estava funcionando. Isso aqui eu não demorei muito porque a documentação deles é muito boa, é tudo bem simples. Então acho que foi 1 hora e pouco, mais ou menos, eu consegui fazer a primeira execução lá e foi bem rápido mesmo. E como eu disse, a utilização de threads que no futuro é bastante importante. Mesmo que eu não utilize um device farm, eu vou ter que adotar essa estratégia, mesmo que seja local. Os contras. Tem uma camada a mais, né, de serviço, isso aumenta a complexidade, então eu não tenho o acompanho em tempo real da execução, por exemplo. Se quebrar alguma coisa, eu vou ter que ir até o browser stack entender ou reexecutar o teste. Querendo ou não, é mais um serviço que a gente pode depender, então se tiver algum problema lá do lado deles, vai atrapalhar a execução. Bom, enfim, acho que qualquer desenvolvedor sabe que qualquer camada a mais que você tenha de serviço ali pode ser um possível problema. E não é bom para criar testes, porque, como vocês viram, demora muito para ele fazer essa conexão com o Appium. Então, compensa muito mais você fazer a criação de testes no emulador, e acho que isso para desenvolvimento é comum, né? Você primeiro faz local, e depois vai subir nas camadas até chegar em produção, na vida real. Aqui a gente não enfrentou a instabilidade, mas quando eu comecei, estava tendo bastante problema de instabilidade, de teste quebrando. Primeiro era um problema no código, eu já resolvi, e depois eu cheguei a ter alguma execução falhada sem saber o porquê. Mas faz tempo que não acontece, eu não sei se era alguma instabilidade deles mesmo. Essa demora na conexão com o device, né, no browser stack, com o Appium e com o device, a configuração. E o preço, né? O preço é realmente bem alto. A princípio eu achei abusivo, até exagerado, mas depois você vê que ele traz bastante de funcionalidade, ele dá bastante de possibilidade aqui. Acho que esses detalhes da execução de cada teste aqui é bastante interessante, o vídeo é bastante interessante, você consegue puxar as informações da sessão pela API, então eu achei bem interessante essa parte. Bom, e é isso. Alguém quer comentar alguma coisa aí sobre isso? Eu tenho uma dúvida, o Zambelli falando, ela é até meio tosca, assim. Essa semana a gente teve um bug do sistema, assim, que ele só ocorria com câmera do iOS. E a gente não conseguia testar no simulador porque a gente não tem uma câmera, né? A gente conseguiria fazer algum teste assim, usando recursos do aparelho, tipo Bluetooth, câmera? É possível? Então, o Browser Stack, eu até achei uma página dele falando sobre isso, eles sabem que eles têm esse problema, eu mandei pro Planta, eles têm esse problema de Bluetooth e periféricos no geral, né, câmera, Bluetooth, não funcionam no Browser Stack geral, tanto na parte de automatizado quanto de live. Então não resolveria o seu problema, mas eles estão em progresso para isso, já está sendo desenvolvida essa parte para resolver esse problema, então acho que no futuro próximo já vai ter. Show de bola, valeu. Mais alguém aí? Chegou a dar uma olhada se o Device Farm da Amazon ele também tem suporte ao Appium, assim, meio transparente ou não? Tem. Também é transparente através de capabilities. Só mudar as capabilities, em teoria, roda lá no Device Farm da Amazon. Sim, eu tô para fazer uma demo dele, inclusive.
porque também tem free trial e também é transparente para o app. E lá é uma opção interessante para começar, por exemplo, porque é um preço mais baixo, né? O inicial dele. Você consegue pegar para o Android. Você não tem um pacotão, né? E o Automated para o Android é mais barato. Um outro ponto que eu ia perguntar, que eu nem sei se tem a ver, mas é só que eu fiquei da apresentação do Vinícius e do Marcos lá. O Appium é aquele cara que usa a parte de accessibility para fazer os inspect das coisas. Então, uma das características aí do Appium é que você acaba usando as tags de accessibility do aplicativo com dados que são... com dados para você conseguir garantir o teste, né? Então, você acaba... se não tomar cuidado, penalizando a acessibilidade do app para conseguir fazer os testes direito, né? Então, não necessariamente. Eu vou mostrar aqui para vocês, está na parte de Page Objects aqui. Eu vou abrir qualquer tela. Basicamente, a gente tem dois métodos de busca de elementos em telas, né, no geral, tanto no HTML do browser, do web, quanto para o mobile. A gente pode pegar tanto por CSS Selector quanto por XPath, são os dois jeitos mais comuns. Ambos funcionam tanto para o mobile quanto para o web. Eu estou acostumado a usar o XPath porque eu acho ele mais padronizado. Isso aí já foi uma discussão lá com a galera de QA, a gente já entrou nessa discussão. E por se tratar de um padronizado, por exemplo, eu não estou nem usando o Accessibility aqui. Eu estou usando o Resource ID, por exemplo, que no React é bem comum ser um atributo único para os elementos. O importante é isso, é a gente ter atributos únicos nos elementos. Isso garante que o teste vai ser possível de fazer. Ah, legal. Então, se você tiver atributos únicos nos componentes, você não precisa usar Accessibility, por exemplo. Exato. Legal. O React Native, a gente teve essa discussão, inclusive eu, o Panta e o João. Acho que foi isso. E o Marcos também me ajudou. O React Native não tem o Resource ID. Só no React, só no nativo, né? E como ele não tem um atributo único, ele cria os elementos dinamicamente, fica difícil de automatizar. E aí, uma das possibilidades é utilizar o Accessibility Label. Por isso que veio essa discussão. Legal. Mas eu imagino que se a gente tem o controle sobre o front-end lá, eu não sei o quão trabalhoso seria para a gente, por exemplo, sei lá, dá para criar uma tag, né? Criar um atributo dentro do elemento lá, tipo... Claro. E aí a gente consegue utilizar também. Legal. Beleza? O app é só a interface, né? Eu esqueci de falar, mas ele é a interface entre o código e os comandos que eu quero rodar no device. Ele faz essa interpretação, né? Bom. Muito bom. Eu tenho uma sugestão, não sei se é uma sugestão, mas um outro serviço que também a gente usa e tal, e eu acho que também tem Device Farm, é o App Center. E lá as coisas costumam ser mais baratas lá. Você chegou a dar uma olhada no do App Center? O do App Center eu não fui muito a fundo, porque ele não parecia ser um Device Farm voltado para, por exemplo, a automação lá, ele teria que rodar dentro do próprio App Center e tal. Então, eu acho que não vai ser a melhor solução, não vai ser a mais viável para a aplicação que eu estou, mas eu acho que ele também atende as características. Entendi. Show de bola, meu. Oh. Aê! O Eric, orgulhoso do time de teatro. O Eric começa com fio e termina que orgulho, hein? Se tivesse presencial lá na República, hein? Valeu, Eric. Como ia acabar essa noite? Vou parar aqui.